E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, nós estamos começando mais um devocional e eu vou ler aqui em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe qual o segredo para estar contente? Essa palavra é muito maravilhosa porque a gente está acostumado a ver pessoas felizes em momentos bons. A gente está acostumado a ver pessoas sorrindo em tempo de divertimento, né? Quando a pessoa está se divertindo numa praia, num parque. Mas é engraçado que esse versículo fala sobre estar contente estando com fome. Esse versículo fala sobre estar contente em situações adversas, né? Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. É essa alegria que o Senhor tem para nos dar, mas muitas vezes é difícil a gente se sentir contente quando as coisas não estão caminhando do jeito que a gente esperava. É difícil a gente se sentir contente quando nós estamos passando por uma enfermidade. É difícil a gente se sentir contente quando nós estamos passando pelo luto. É difícil a gente se sentir contente quando a gente abre a porta do armário e não tem comida na nossa despensa. E esse versículo fala sobre ter encontrado o segredo para estar contente nessas situações. Você já percebeu que muitas vezes pessoas que têm bem menos do que a gente conseguem ser muito felizes e pessoas que têm bem mais muitas vezes são tristes? A gente ouve falar sobre suicídio porque as pessoas que têm pouco, elas procuram um abrigo e elas acham abrigo em Deus. E não generalizando, mas muitas vezes pessoas que têm muito firmam o coração delas nisso. E quando elas perdem, ou então quando o padrão de vida diminui, parece que a pessoa já não se sente contente, parece que a pessoa já não se sente satisfeita, completa. Tem um versículo da Bíblia que me intriga muito, que fala que quando uma pessoa que é rica, ela fica pobre, ela tem que se alegrar em Deus da mesma forma que um pobre se alegra quando enriquece. E é muito difícil isso, né? Porque a gente, com os nossos olhos carnais, né, com a nossa mente carnal, coloca muita expectativa nas coisas materiais. E a Bíblia nos instrui a viver de uma forma que o material é totalmente deixado de lado. Jesus nos convida a viver uma vida espiritual. E é por isso, né, que Paulo aqui diz que encontrou o segredo, porque foi uma pessoa que realmente esqueceu do material para viver o espiritual. Então hoje o Espírito Santo nos convida a desligar o nosso coração daquilo que é material e ligar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento naquilo que é espiritual, para que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade, para que nós possamos encontrar a verdadeira paz. Como?
que nós conseguimos encontrar alegria diante das tempestades? Como que nós conseguimos encontrar alegria diante da falta daquilo que a gente julga ser necessário? O Espírito Santo hoje veio nos lembrar que a nossa alegria não pode vir de um emprego maravilhoso. A nossa alegria não pode vir somente de ter os nossos filhos à volta da mesa. É claro que ter os nossos filhos por perto, ter pessoas que nós amamos por perto, isso nos deixa feliz. Mas a nossa alegria e a nossa satisfação em Cristo não pode estar firmada nisso. Você lembra de Jó? Do nada, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos, mas ainda assim ele continuou com sua fé firmada em Deus. Ainda assim ele não perdeu a esperança de que Deus estava ali, velando por ele. E aí a mulher dele fala: olha, abandona esse Deus e morre. E ele fala: olha, você está falando como uma louca. A gente aceitou o bem de Deus com prazer e agora o mal a gente não vai aceitar? Então, a gente vê um nível de fé muito grande, E o Espírito Santo hoje nos convida a avançar em fé, a aumentar a nossa fé, porque as provações são para isso, para aumentar a nossa fé. A Bíblia vai dizer que até o ouro que é corruptível precisa ser provado pelo fogo, precisa ser refinado pelo fogo, quanto mais a nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, precisa ser provada e aprovada. E como que a nossa fé vai ser lapidada, refinada? É através das provações. E nós precisamos deixar com que Jesus molde a nossa fé para que ela seja cada vez mais pura. Porque muitas vezes nós temos fé para sermos alegres em momentos bons, mas o Espírito Santo hoje quer nos dar alegria diante das tempestades. O Espírito Santo hoje quer nos dar paz e alegria diante do luto. Isso parece ser até contraditório, mas a alegria que o Senhor tem para nos dar não é uma alegria que depende de situações eternas, é uma alegria que emana de dentro de nós, uma alegria que vem do próprio Espírito Santo, porque Jesus é a nossa fonte de alegria, Jesus é a nossa fonte de força. A Bíblia vai nos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria que o Senhor tem para nos dar é fonte de força para lutar nas adversidades, é fonte de força para continuar lutando, vivendo após o luto. Então que neste dia a sua alegria, o seu contentamento não esteja firmado numa despensa cheia, não esteja firmada no seu cônjuge, que a sua alegria não esteja firmada nos seus filhos, que a sua alegria não esteja firmada no seu emprego, mas que a sua alegria, que o seu contentamento esteja firmado em Cristo, porque só Cristo é a verdadeira fonte de alegria, a verdadeira fonte de felicidade. E é por isso que muitas pessoas hoje em dia conquistam tanto, conquistam a casa mais linda, o carro mais lindo, filhos, riquezas incontáveis. E no fim de tudo suicida, no fim de tudo se sente vazio, porque nem todas as coisas do mundo conseguiriam nos preencher se nós não tivermos a presença de Deus. Todas as coisas que o mundo pode oferecer são nada comparadas à presença de Deus. Então é por isso que muitas vezes nós conquistamos e nós continuamos vazios e nós continuamos tristes. É porque aquilo que nós estamos procurando em coisas, em pessoas, a gente só acha em Cristo. E a alegria que Cristo tem para nos dar não é condicionada, repito, não é condicionada a coisas externas. A alegria que o Senhor tem para nos dar
É uma alegria firmada em Deus. É uma alegria que vai permanecer em nós, ainda que em momentos difíceis. É a paz que excede todo entendimento. Então, que nessa noite nós possamos pedir a Deus fé para nós sermos alegres na presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer: alegrem-se sempre na presença do Senhor. Então, o desejo do Espírito Santo é que nós nos alegremos nele. Aqui na terra nós passamos diversos tipos de tribulação, mas essas tribulações nós não podemos deixar que elas esfriem a nossa fé, que ela nos faça esmurecer, mas nós precisamos entender, que assim como a Bíblia diz, ainda que por fora nós estejamos nos desgastando, por dentro nós precisamos ter a consciência de que nós estamos sendo renovados pelo Espírito Santo, nós estamos sendo renovados pela Palavra de Deus, nós estamos sendo renovados com a força que provém de Deus. Então, que neste dia o Espírito Santo possa derramar sobre você a alegria verdadeira, a alegria que não depende de acontecimentos bons na sua vida para existir, a alegria que depende exclusivamente da presença de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar sobre você hoje a comunhão com o Espírito Santo, para que você possa ter paz, para que você possa ter alegria, tranquilidade na sua mente, porque quando nós temos a nossa mente tranquila, quando nós temos a nossa mente em paz e nós temos comunhão com Deus, nós conseguimos solução para todos os nossos problemas. Eu me lembro agora de Pedro, ali em Atos, preso, E no outro dia ele seria sentenciado à morte. E eu não vejo Pedro desesperado, eu vejo Pedro dormindo na prisão. E ali então um anjo chega e conduz Pedro para fora da prisão. E quando Pedro cai em si, ele percebe que foi um anjo que tirou ele dali de dentro. Então nós precisamos ter a tranquilidade para saber que, independente da adversidade que nós estamos passando, o Espírito Santo está conosco, Jesus está passando conosco. Se nós estamos no vale, Jesus está no vale conosco. Na fornalha, Jesus está na fornalha conosco. Se nós estamos na bonança, Jesus está na bonança conosco. Mas se nós estamos na tempestade, Ele está ali na proa do barco. Então, eu vejo que Paulo, quando escreveu esses versículos que nós lemos em Filipenses, que ele aprendeu a estar contente em todas as situações, ele tinha a alegria que provinha do Espírito Santo, ele tinha a paz que provinha do Espírito Santo. Pedro, quando estava dormindo ali na prisão, tranquilo, mesmo sabendo que no outro dia, se nada acontecesse, se o escape não viesse, ele seria morto, ele estava tranquilo porque ele tinha a paz, a alegria que provinha do Espírito Santo. E essa alegria, essa paz que o Senhor quer derramar sobre a minha e a sua vida neste dia. Que nós tenhamos a alegria, a paz, a tranquilidade que provém de Jesus. Não é uma alegria passageira, ou uma alegria firmada em coisas, em pessoas, mas é a alegria que provém de Deus, porque Deus é a nossa fonte de alegria, Deus é a nossa fonte de força. Se nós não tivermos nada e nós tivermos a presença de Deus, nós temos tudo. Se nós não tivermos nada, se nós estivermos enfrentando problemas, mas ainda tivermos a presença de Deus, nós temos solução. Então, em nome de Jesus, que essa paz, que essa alegria, que essa tranquilidade repouse sobre a sua vida neste dia. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é bom.
porque o Senhor é suficiente, Jesus. Muitas vezes, Pai, nós nos entristecemos por coisas que não saíram da forma que nós esperávamos. Nós nos entristecemos, meu Pai, por conta da enfermidade que alcançou a nossa casa, por conta do luto que alcançou a nossa casa, Pai. E muitas vezes, meu Pai, nós começamos a parar no meio do caminho por causa da tristeza que invade o nosso coração. Parece que acontece tantas coisas ruins, meu Deus, que nós vamos perdendo as forças pelo meio do caminho. Mas o Senhor é o bom samaritano, meu Deus, que vem caminhando agora, meu Pai, em nossa direção para sarar as nossas feridas, para nos fazer levantar, meu Pai, caminhar mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa visitar a vida dessa pessoa que está escutando esse devocional agora, Pai. Que o Senhor possa derramar a Tua alegria sobre a vida dela, Pai. A alegria, meu Deus, que não vai embora nas adversidades, que não vai embora, meu Pai, nas tempestades, que não vai embora, meu Pai, em nenhuma situação. A alegria, meu Pai, que não depende de situações externas, meu Deus, para existir, mas a alegria que provém de dentro de nós, Pai. A alegria que emana do Teu Espírito Santo. Porque o Senhor morreu naquela cruz, meu Pai, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, meu Pai. E a abundância que o Senhor tem para nos dar é essa, meu Deus, é a abundância de paz, é a abundância de alegria, meu Pai, ainda que tudo ao nosso redor esteja indo de mal a pior, ainda que o mundo caia ao nosso redor, meu Pai, nós precisamos ter fé, convicção de que o Senhor cuida de nós, Pai. De que o Senhor ainda está do nosso lado, Senhor. Nos dá fé, meu Deus, para acreditar que na tempestade o Senhor está no barco conosco. Nos dá fé, meu Deus, para acreditar que na fornalha o Senhor está conosco, meu Deus. Nos dá fé, meu Deus, para acreditar que quando falta, meu Deus, até mesmo alimento dentro de casa, o Senhor nos observa. O Senhor nos enxerga, meu Pai. O Senhor, meu Deus, tem escape para as nossas vidas, assim como o Senhor teve escape para a vida de Pedro ali na prisão, assim como o Senhor teve escape para a vida de Paulo e Silas na prisão, assim como o Senhor teve escape para a vida dos discípulos lá no meio da tempestade, Pai. Assim como o Senhor teve escape para Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Pai. O Senhor é o Deus que tem escape para as nossas vidas também, mas nós te pedimos, Pai, não nos deixa desanimar. Nós te pedimos, Pai, não nos deixa, Pai, afogar nesse mar de tristeza, mas nos ensina, meu Pai, o segredo que Paulo está dizendo nesses versículos, meu Deus, o segredo de estar contente, o segredo de estar alegre, meu Pai, em qualquer situação. Eu peço, meu Deus, a Tua alegria nesse dia. Invade, meu Pai, cada pessoa que está ouvindo esse devocional com a Tua alegria, com a Tua paz, com o Teu amor, meu Pai, nos envolve e que nós nos sintamos, meu Deus, seguros na Tua presença, para Tua honra e para Tua glória. Pai, abençoa o dia dessa pessoa, que o Senhor possa caminhar junto com ela para a faculdade, para a escola, que o Senhor possa acompanhar ela no serviço, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, possa acompanhar esse homem agora no trabalho. Oh, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, agora acompanhar essa pessoa que está cuidando da casa, cuidando dos filhos, lavando uma louça, eu não sei, meu Pai, mas independente de onde essa pessoa esteja agora, que a Tua paz e a Tua alegria possa invadir o coração dela e a tranquilidade de saber que o Senhor cuida de nós em todo tempo. Amém. Amém? Em nome de Jesus, fica tranquilo. Receba a alegria do Senhor, receba a paz do Senhor no teu coração e que você possa saber o segredo que Paulo estava falando nesse versículo, de estar alegre em todas as situações. E esse segredo se chama Jesus. A suficiência de Jesus é o segredo. Jesus é suficiente nas nossas vidas todos os dias. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte,
comenta aqui, né, o seu testemunho, deixa aqui abaixo o pedido de oração, compartilhe com seus amigos, com a sua família e se inscreva no canal para não perder nenhum devocional, nenhum louvor e que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.